Fiquemos de pé um momento agora e vamos fazer uma pequena oração. Quero dizer que é um grande privilégio para mim estar aqui esta noite, nesta Assembleia Grantway, e conhecer o amável pastor de vocês aqui em sua plataforma e este bom companheirismo. Estava apreciando os hinos de pé lá atrás e ouvindo as moças, creio que eram, cantando aqueles belos hinos. E não há nada como se reunir e servir ao Senhor, não é? Agora, inclinemos a cabeça só um momento e falemos com este a quem viemos adorar. Nosso Pai Celestial. Somos um povo privilegiado esta noite em estarmos vivos e reunidos aqui para te adorar e te agradecemos por isso. E agora não viemos com nenhum outro propósito, senão o de te adorar e para te dar glória e louvor pelo que tens feito por nós. E sim, admitimos nossa indignidade. Não somos dignos disso. E ao ver o dia em que vivemos, quando as luzes estão enfraquecendo, e precisamos hoje que se levante o profeta, como foi nos dias de Samuel, quando ele estava começando a perder a vista e as luzes estavam se apagando no templo de Deus. Então Deus se levantou em cena. E rogamos, Senhor, que te levantes em cena esta noite entre nós e te mostres vivo, o grande profeta de todos os profetas, o Filho do Deus vivo. E a Escritura nos ensina que Deus antigamente e de muitas maneiras falou aos pais pelos profetas, mas neste último dia por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, rogamos que estejas em nosso meio esta noite para nos dares a conhecer a tua presença por tuas grandes obras e manifestações. Abençoa esta Assembleia, Pai. Seu pastor, este amável e receptivo homem de bom coração e todos os seus administradores, diáconos e a comunidade, e que seja um grande momento de companheirismo. E confiamos que sairemos daqui nos regozijando, dizendo, porventura não ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. É bom mesmo estar de volta à igreja. Estive fora por alguns dias de férias, de viagem, numa caçada, e voltei. E sentir-se de volta à plataforma é uma sensação muito boa. E agora, recebi este convite do seu pastor aqui, irmão Mac, semanas atrás, para vir aqui, mas acontece, vocês sabem, os chamados e lugares aos quais ir, de modo que eu não tive como atender. E amanhã tenho de ir a Phoenix, e então, no dia seguinte, partimos para Nova York, para o novo auditório que acaba de ser construído lá, e teremos os primeiros dias nele. E assim, estamos com o irmão Arnie Vick e as igrejas patrocinadoras. E estamos, tenho certeza de que seu pastor conhece o irmão Vick, e não Arnie Vick, desculpem-me. Acho que talvez seja o irmão John e a Igreja da Pedra, o pastor da grande Igreja da Pedra, que é a maior Assembleia Pentecostal de Nova York. E então iremos de lá para Shreveport, Louisiana, para uma convenção lá com o irmão Jack Moore. Temos estado lá todo o feriado de Ação de Graças. 3 feriados de Ação de Graças atrás comecei a fazer encontros lá. Quero dizer, o Senhor começou, perdoe-me. E desde então, o reavivamento nunca mais terminou. Constantemente, pessoas estão chegando, sendo salvas e cheias do Espírito Santo, constantemente, desde então. E o reavivamento continua, e temos 5 dias com eles, e então acho que vamos então até Phoenix, para começar dia 19, lá no Hotel Ramada. Dias 19, 20, 21, 22, 23, eu acho. É um encontro. Em geral, vou de igreja em igreja antes da convenção dos homens cristãos de negócios. Mas temos problemas começamos na primeira igreja, então talvez a próxima seja pequena e as pessoas não consigam entrar. E assim sentimos, então, que se eu conseguisse o Ramada, que acomoda lá 3 ou 4 mil, bem, então posso reunir todos juntos, e continuar por 4 noites antes da convenção dos homens de negócios do Evangelho Pleno. E devo ficar com 2 noites, acho, falar por 2 noites nele, sendo que o irmão Roberts e alguns bons oradores falarão nesse encontro. E então, de lá para Visália, e então temos até março aqui nos Estados Unidos. E então vamos à Europa para uma turnê até junho e fazem a Conferência Mundial lá. E então também devo falar por 5 noites em Filadélfia, voltando com a Convenção Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E então partimos dali para Durban, África do Sul, e assim segue, começando dia 2 até 6 de setembro, e até Joanesburgo, e até o Quênia e Nairobi e por lá. E assim, com certeza, enquanto anuncio isto, solicitamos orações, pois quando encontro grande sinceridade e sentimento das pessoas que estão reunidas, que são cristãs, essa é a minha força, está no cristianismo e nas pessoas orando por mim. E eu solicito suas orações. E façam isso por mim, por favor. Agora, esta noite não queremos demorar muito, pois é noite de domingo e vocês têm de trabalhar na segunda-feira, mas adoro falar sobre o Senhor. E tentarei fazê-lo o mais rápido possível. E creio que meu filho disse que distribuiu alguns cartões de oração para orarmos pelos enfermos, se o Senhor assim guiar,
para orarmos pelos enfermos. Agora, ao orar pelos enfermos, é só o que podemos fazer, é orar pelos enfermos. Se há alguma cura, tem de vir de Deus. E agora, ao pensar nessas coisas enquanto falamos, todos os potenciais de que você precisa para a cura já estão aqui. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, comprou essas coisas no Calvário e estão disponíveis a quem quiser, pode ter cura divina. A única coisa necessária para que funcione é a sua fé. Imagine só, a eletricidade está nos fios, mas você tem de apertar o botão, entende? Tem de apertar o botão e, pela fé, você aperta o botão crendo que vai funcionar. Agora, se todos os fios estiverem conectados corretamente e a corrente estiver no fio, então quando você apertar esse botão, algo acontecerá. Bem, assim é com cura divina, com a salvação, ou com todos os atributos pelos quais Cristo morreu para nos dar. Tudo foi consumado no Calvário. E a única coisa que temos de fazer é, pela fé, apertar o botão. E então acontece, ilumina, vejam, é simples assim. E aí, nós que oramos pelos enfermos, muitas vezes nos chamam de curador divino, mas, de fato, há... Muito bem, Senhor, obrigado. Na verdade, não existe isso de curador divino, pois Cristo é esse curador, estão vendo? E não existe isso de salvador divino entre os homens. Cristo é esse salvador. E imaginem só que cada pessoa que foi salva ou que será salva foi salva no Calvário. Foi lá que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá mesmo nós fomos. Agora, a única coisa é pregar a palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo e então pregarem o Evangelho, dizendo: estes sinais seguirão aos que crerem. E sempre encontramos 3 tipos de pessoas entre a congregação, que são crentes verdadeiros, manufaturados e incrédulos. Assim, estão todos misturados aí. Havia deles em seu dia, nós os temos agora. Mas o crente verdadeiro não está tentando achar um grande discurso intelectual, ou uma pessoa bem vestida, ou um mestre consigo na plataforma, mas com fé simples. Cristo é tão simples que os sábios passam por cima disso. Eles nunca o encontram. E, todavia, é tão simples quanto sua mão direita. Sabem, Jesus agradeceu ao Pai por isso certa vez, por ter ocultado estas coisas aos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos que hão de aprender. Estão vendo? E hoje, quando nossas igrejas estão se tornando um grande espetáculo de Hollywood, em vez do simples evangelho comum, vejam, tornou-se um desfile de moda e um sistema intelectual, a ponto de parecer confundir as pessoas. Mas eu gosto exatamente como a Bíblia fala aqui. Simplicidade. Crer que a obra foi consumada por aquele grande Jesus Cristo. E a Ele amamos e damos louvor. Agora, falemos sobre Ele, mas primeiro leiamos um pouco da sua palavra. Gosto muito de ler a sua palavra, pois a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Agora, quantos creem na palavra de Deus? Vejamos. Isso é ótimo. Se cremos nessa palavra, é só o que temos de fazer, se cremos nela. Agora, o principal é se cremos nela. E agora, notem, à medida que os dias passam, eu tenho de mudar. Tenho de dizer, bem, ano passado eu fiz tal coisa, mas não fiz certo. Aprendi mais sobre isso. Vocês fazem isso. Todos nós. A ciência faz. A ciência produz algo, diz, isto é cientificamente assim. E dentro de um ano não é cientificamente assim. Mas o problema deles é que não admitem. Devemos admitir e dizer que estávamos errados, entendem? Mas Deus tem uma coisa, Ele não comete erros. É sua primeira decisão, é sua única decisão, pois Ele é infinito. E ser infinito é ser perfeito vezes perfeito mais perfeito. E perfeito é infinito. Ele conhecia todas as coisas desde o princípio. Ele nunca tem de retirar uma palavra. Ele nunca precisa melhorar, pois sua primeira decisão é a única que pode ser tomada. Ele não aprende mais ou fica mais inteligente, como afirmamos ficar, mas ele era perfeito para começar. Portanto, quando qualquer coisa que lemos na Bíblia, que cremos firmemente ser a palavra de Deus, e quando a lemos, podemos confiar de alma nela. Deus nunca pode mudá-la. Se muda, então ele é como eu, vejam, ele é finito e está cheio de erros, mas ele não é finito, ele é infinito e não pode errar. Portanto, quando a primeira pessoa veio a ele com o problema que você tem esta noite, se foi para a salvação. O plano que Deus traçou para salvar aquele homem é o mesmo plano pelo qual ele salva você. E ele tinha um só plano, que era através do sangue derramado. E se um homem vem a ele com uma enfermidade baseado nele ter curado aquele homem, ele tem de manter isso para sempre. Se ele agiu quanto a um assunto de uma forma certa vez e de outra forma outra vez, então você não saberia como abordá-lo.
Mas vejam, ele deve agir exatamente igual todas as vezes. Por isso, temos confiança nele. Estão vendo? E se nada do que pedimos acontecer, devemos voltar e rever onde a linha está aterrada. Estão vendo? Há algo errado em algum lugar. Talvez tensão demais tenha queimado um fusível. Vejam, mas nós temos de acertar isso. E então, se nosso espírito não nos condena, estão vendo? Se não estamos condenados, então temos favor com Deus. Sabemos que receberemos o que pedimos. Recebemos nossa petição porque não estamos condenados. Mas quando estamos condenados com incredulidade, pecado de qualquer tipo, e pecado é incredulidade. Só há dois tipos, duas coisas pelas quais cada pessoa no mundo está vivendo, que são fé ou incredulidade. Não há meio termo, não há homem bêbado sóbrio esta noite, não há pássaros brancos pretos esta noite, não há santos pecadores. Ou nasceu de novo ou não nasceu de novo. Ou cremos ou não cremos. Portanto, creio que quando Jesus julgar a terra, pois Deus julgará a terra por Jesus Cristo, creio que seremos julgados por esta Bíblia. Agora, Deus não pode ser justo como cremos e soberano como Ele é, e não ter algum padrão pelo qual nos julgar. Bem, se dizem que Ele julgará o mundo pela igreja, agora qual é a igreja? Estão vendo? O católico diz somos nós. Ora, qual católico? Bem, o romano diz, somos nós. Os gregos dizem, não, não, somos nós. Estão vendo? E os metodistas dizem, somos nós. Os batistas dizem, somos nós. E os pentecostais dizem, somos nós. E o outro diz, somos nós. Estão vendo? Mas seria muito confuso. As pessoas não saberiam em que acreditar. Mas no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, hoje e eternamente. É disto que nosso julgamento vem. A Bíblia. Então, creiamos solenemente em cada palavra. E tenho dito que a experiência genuína de nascer de novo pontuará cada promessa de Deus com amém. Eles não tentarão dizer, bem, isso foi para outro dia, ou isso não é para nós. O Espírito Santo foi para as pessoas de outro dia. Não, não. Pedro disse no dia de Pentecostes, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Jesus comissionou sua igreja, disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E é uma conjunção. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes faria mal. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Agora, isso está certo ou está errado? Para mim, eu sou simples. Eu apenas creio que está certo e é só por meio disso que tenho de me guiar. Os que tentam invalidar isso com explicações, eu não consigo entender. Eu creio que é a palavra de Deus e é a verdade. Agora, posso não ter fé suficiente para fazer tudo isso operar, mas com certeza não gostaria de atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente. Posso não ter fé suficiente para ser como Enoque, que deu um passeio à tarde com Deus e não teve de morrer, apenas foi andando até o lar. Mas gostaria de ver alguém fazer isso agora, vocês sabem. Eu com certeza não gostaria de atrapalhá-lo ao fazê-lo. Eu rogo por esse tipo de fé, pois é o tipo de fé que precisamos ter. Nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Agora, vamos abrir agora em Mateus capítulo 8 e começar com o versículo 23, ler uma pequena porção da Escritura aqui para tirar um contexto, ou melhor, um tema para o contexto de algumas escrituras que escrevi aqui, às quais quero me referir, e alguns comentários, notas. Mateus 8, 23 para começar, e ler inclusive o versículo 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Gosto disso. Eles o seguiam para onde ele fosse. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora, querendo o Senhor, quero pegar um pequeno e curto verso daí. Parece meio estranho. 3 palavras. Vá despertar Jesus. Ou chamando Jesus à cena. Agora, isto foi em uma tremenda ocasião da reunião de Nosso Senhor ou do seu ministério terreno. E creio que seu ministério terreno nunca cessou.
pois ele está em seu povo agora. Deus estava em Cristo, Cristo nas pessoas. E ele está fazendo suas mesmas obras agora que fez então. Assim, ele se cansou e estava exausto do dia, no capítulo anterior, de acordo com Marcos 4:35. Vemos aí que ele curou a mãe da esposa de Pedro com febre e houve muitos grandes milagres que ele fez. E vemos aqui que ele estava ensinando por parábolas, sempre fazendo o que o Pai mandava. E seria bom se todos o tomássemos como exemplo, sempre tratando dos negócios do Pai. E ele devia estar cansado e exausto em seu caminho. E eu o vejo, ele precisou cruzar a Galileia. E quando começou a cruzar, cansado e exausto, virtude tinha saído dele por todas estas coisas que ele tinha feito, pregando, orando pelos enfermos. E ele sabia, pois ele era Deus, e sabia que havia um grande trabalho à frente. Ele sabia que havia um maníaco em Gadara, que tinha sido um desvairado por anos. Um jovem, como nos é dito, que havia perdido seu raciocínio humano e vivia nos túmulos com o espírito maligno. E que lugar para um homem viver num cemitério? Mas é muito apropriado a um diabo estar entre coisas mortas. Assim, ele morava lá e era tão gravemente afligido por estes demônios que ele quebrava as cadeias e sua força era uma super força. E já viram um homem que foi possuído por um espírito maligno assim? Ele tem várias vezes a sua força, como já notei nas reuniões, quando vários policiais nem conseguiam contê-los. Eles dispersavam aqueles policiais e os jogavam e saíam e continuavam. Ele era muito, pois estava tão completamente rendido ao maligno que se apossou dele, e ele não tinha seu próprio entendimento. Ele só fazia o que o espírito maligno o levava a fazer. Então pensei que se uma completa rendição ao diabo pode dar a um homem talvez 5 vezes a sua força, o que uma completa rendição a Deus faria com um homem? O que faria com um aleijado que é fraco de corpo e não pode andar ou algo assim? Se pudéssemos nos render completamente ao Espírito Santo, para nos dar super força, para nos levantar no nome, pois maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Estão vendo? A força de Deus que está em você é maior do que qualquer aflição que possa lhe sobrevir. Não há nada que possa superá-lo, que possa suplantá-lo, pois você está cheio de superpoder. E esse superpoder é o Espírito Santo que domina a sua vida, se você é cristão. E esta grande tarefa se encontrava entre ele e o dia seguinte. E ele sabia disso, e assim, enquanto o barco cruzava o mar, ele aproveitou a oportunidade para descansar um pouco. Agora, o irmão pastor aqui e os outros ministros sabem o que significa o intervalo entre a reunião da manhã e a reunião da tarde. Muitas vezes, especialmente quando já rodou muitos quilômetros como eu, você gostaria de se deitar e descansar um pouco. Vocês sabem, está cansado. E lembrem-se, Jesus era humano. Tão humano que podia morrer, tão humano que podia chorar, tão humano que podia ter fome. Ele era, em certo sentido, humano, pois era o Filho criativo de Deus. Deus habitava nele. Agora, mas ele era humano e Deus juntos. Deus criou uma célula de sangue no ventre da Virgem Maria. Aliás, sabemos que o sangue vem, a hemoglobina, é do sexo masculino. Uma galinha pode botar um ovo, um pássaro, mas se ela não esteve com o macho, não chocará, não é fértil. Então, vem do macho. E neste caso, o macho era Deus, um espírito, Jeová, o Pai. E ele cobriu a Virgem com a sua sombra e criou a célula de sangue que deu à luz o homem, Cristo Jesus, que era o Filho de Deus. Agora, ele não era judeu nem gentio, ele era Deus. Pois vejam, ele não era sangue judeu, nem sangue gentio. Ele era o sangue de Deus, o sangue criativo para nos redimir. Assim, não há judeu nem gentio que possa dizer que ele pertenceu a nós ou aquilo. Ele morreu pela raça caída de Adão, por ambos os lados, por todas as pessoas em todo lugar que crescem nele. Agora, tendo este pequeno descanso, seus discípulos voltaram para suas velas. E imagino que eram bons marinheiros, pois nasceram lá no mar, e foram criados lá, e conheciam todos os detalhes do mar, e destas águas traiçoeiras, e onde estavam as correntes, e onde estavam os peixes, e as horas, e os tempos. Assim, pegaram nos remos e os seguiram. Ele estava indo para Gadara. Ele tinha acabado de concluir um reavivamento deste outro lado quando ia cruzar o mar. Agora, estando cansado, ele foi para a parte de trás do barco e um dos escritores disse que ele se deitou num travesseiro. Devia estar cansado. E pensem um momento, e como ele trabalhou para nos salvar. Todas essas coisas foram para o nosso bem. E ele foi para trás para se deitar. Agora, os discípulos, o reavivamento havia terminado, o reavivamento daquele dia havia terminado, e agora estão de volta à sua tarefa de remar e velejar.
e deviam estar se regozijando com as obras que o viram fazer. As obras que ele tinha feito deviam estar conversando sobre seus atos, pois ele estava na parte de trás do barco, dormindo. E acho que isso se aplica muito a este tempo em que vivemos. Vejam, o reavivamento pelo qual acabamos de passar, este reavivamento pentecostal, grande reavivamento de cura que mexeu com o mundo inteiro. Pensem, fogos de reavivamento estão ardendo em cada colina do mundo ao redor, percorrendo o mundo. Viajo o mundo constantemente e estou me preparando para fazer outra turnê mundial. E em toda a terra e em toda a nação, o fogo do reavivamento de Pentecostes está ardendo. Os presbiterianos o estão recebendo, os batistas, os luteranos, os metodistas. Com certeza é a última vigília, quando Deus está chamando o seu povo. E este grande fogo do reavivamento está ardendo, e estes discípulos, como estamos hoje, o reavivamento havia terminado, e eles tinham se reunido na frente do barco, talvez, ou com seus remos, e falavam sobre o que ele tinha feito, suas obras, que lhes declaravam claramente que ele era o que afirmava ser. Agora, vocês sabem, uma pessoa pode afirmar ser qualquer coisa, mas esse não é o sinal de que é o que afirma ser. Estão vendo? Nós vemos isso em todas as áreas. Vemos vendedores que afirmam ser vendedores e não são. Vemos eletricistas que afirmam ser eletricistas e não são. Vemos mecânicos que afirmam ser mecânicos e não são. E vemos homens que afirmam ser cristãos e não são. Jesus declarou claramente o que é um cristão. Estão vendo? Estes sinais seguirão aos que crerem. Vejam, o que eles fariam, o que a igreja crente faria. E sendo ele Deus e infinito, ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Portanto, deve permanecer sempre assim. Ele disse isso, eu creio nisso. Agora, os discípulos conversando uns com os outros sobre suas obras que foram feitas e como aquele povo recebeu. Essa pode ter sido a conversa deles, sobre ele ser o Messias, e não havia dúvida na mente de algumas pessoas. Por exemplo, eles poderiam ter dito, agora Moisés disse que o Senhor nosso Deus levantará um profeta como ele. Quem não ouvir este profeta será cortado do povo. Agora, sabemos que o Messias ia ser um Deus profeta. Ele ia ser um homem que seria um super profeta. Ele seria o Deus dos profetas. Todavia, em ação, ele seria um profeta. Pois a palavra de Deus vem somente ao profeta. A palavra de Deus veio ao profeta. Agora, e então, sendo ele, essa foi apenas a palavra que veio aos profetas, mas ele era a palavra, estão vendo? Essa é a diferença. Assim, ele teve de ser profeta. E sem dúvida que tinham conversado sobre quando ele ouviu pela primeira vez, e ele lhe disse quem ele era, qual era o nome do seu pai. E, ora, ele sabia que aquele homem não o conhecia, por isso sabia que tinha de ser profeta. E então, quando Filipe viu isso e foi e contou a Natanael, e Natanael foi ver o que estava acontecendo. E Jesus falou com ele e disse, eis aqui um israelita. Lá na audiência, vocês sabem, de pé com Filipe, disse, em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Em outras palavras, essa era a primeira vez que o viam. Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Oh, que coisa! Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Agora, isso fez dele o Messias. E então, claro, havia alguns dos grandes ortodoxos ali presentes que não criam nisso. E tinham de responder à sua congregação. Disseram, este homem é Belzebu, ele tem o espírito de Belzebu. E Belzebu era um demônio que é um adivinho ou um bruxo. E é assim que ele faz. É telepatia, em que ele lê suas mentes por meio de feitiçaria ou algo assim, e isso o torna um demônio. Jesus lhes havia dito que toda sorte de blasfêmia ao Filho do Homem seria perdoada, exceto blasfemar contra o Espírito Santo. Estão vendo? E o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Assim, quando o Espírito Santo viesse e depois que a expiação fosse feita e fizesse a obra que Jesus fez, seria um pecado imperdoável chamar isso de espírito maligno. Pensem nisso. Estão vendo? Depois, Jesus, ele estava lá para manifestar a palavra. O homem ainda estava em pecado, só com uma oferta animal. E a vida do animal não poderia vir sobre o crente, pois era um animal. E este era um humano. E o animal não tem alma, o humano tem. E aqui estava o Rei das Almas, o próprio Deus, manifestado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E quando ele morreu, o Espírito de Deus voltou sobre o crente. E então, uma pessoa que tem a oportunidade de receber isto, e então chama a operação desse espírito de o diabo, é imperdoável. Nunca poderá ser perdoada. Agora, minha velha mãe sulista, quando eu era menino, antes de me converter, ela era uma boa mulher, então. Tive o privilégio de conduzir minha mãe a Cristo e batizá-la e vê-la morrer, segurar suas mãos enquanto ela morria, e falando de Jesus até ela não poder mais falar.
louvado seja o seu nome. Eu disse: mãe, se ainda o ama, pisque os olhos. E ela piscou os olhos e as lágrimas escorrendo pelo seu rosto quando foi se encontrar com Deus. E ela me dizia, antes de ter entendimento: Billy, quando a blasfêmia do Espírito Santo é um pecado imperdoável, dizia ela, significa que um humano que tire a própria vida não pode ser perdoado por isso? Essa era sua ideia. Mas depois entendemos que blasfemar é ridicularizar ou zombar, falar a respeito e zombar do Espírito Santo. E Jesus aqui lhes disse, podeis dizer essas coisas e me chamar de Beelzebu, isso eu vos perdoarei por isso. Mas quando o Espírito Santo vier depois que eu partir, então será imperdoável blasfemar disso. E quando ele vier, ele, que não é um pensamento, agora é uma pessoa, ele é um pronome pessoal, ele é uma pessoa, e quando ele vier, ele não perdoará as vossas transgressões por isso. Estão vendo? Ele com certeza fará as obras que eu faço, ele continuará meu ministério, e vos ensinará estas coisas que vos ensinei, e vos anunciará o que há de vir. Estão vendo? Porque a palavra de Deus, Hebreus 4, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a medula do osso e é apta para discernir os pensamentos que estão no coração. O Espírito Santo discerne, vejam, porque é a palavra, ele é a palavra. E a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Oh, eles deveriam ter sabido disso. Então, todas estas coisas sobre as quais conversavam, e como a mulher junto ao poço veio, e muitas outras coisas, o cego Bartimeu, e as coisas que ouviram fazer, e então devem ter conversado sobre isso. E eles estavam convencidos de que esse era o Messias, nenhum outro poderia ocupar o seu lugar. Por quê? Eles não haviam tido um profeta na terra por centenas e centenas de anos. E, de repente, se levantou um profeta chamado João, não tomando crédito para si, mas pronunciando isto, ou melhor, anunciando isto, que o Messias está agora mesmo entre vós. Estão vendo? Há um no meio de vós. Oh, que coisa! Ele estava decidido a que soubessem que a hora estava próxima. João, o que batizava, foi um grande homem. Vocês conhecem o seu nascimento e como recebeu o Espírito Santo antes de nascer no ventre da sua mãe. Na ocasião em que Maria veio, sendo virgem, ele disse que ia ter um bebê e contou a Isabel sobre ter o bebê e sobre como o Espírito Santo lhe apareceu, ou melhor, o anjo do Senhor. Ele disse que ela também ia ser mãe. E ela disse: vou ter um filho e chamarei seu nome Jesus. E quando disse Jesus, a primeira vez que esse nome foi falado em lábios humanos, um bebezinho no ventre da mãe, morto. Ela estava preocupada com isso, sem vida, 6 meses. Isso é totalmente anormal, mas tão logo aquele nome Jesus foi falado pela primeira vez por um lábio humano, aquele pequeno João morto no ventre da mãe ganhou vida e saltou de alegria, a Bíblia diz. Se faz isso com um bebê morto, o que deve fazer com uma igreja nascida de novo que está cheia do Espírito Santo? Cura os enfermos, salva os perdidos, estão vendo? Pois ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, meu bebê saltou de alegria no ventre, vejam. E ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E este homem cheio do Espírito Santo, embora seu pai fosse sacerdote, normalmente era costume naqueles dias que o filho seguisse a tradição do pai, ou a ocupação do pai. E agora vemos que João, seu trabalho, era tão importante que ele não poderia frequentar a escola dos sacerdotes que seu pai tinha frequentado, pois estariam dizendo: agora, sabe, o irmão fulano de tal aqui, por certo, você deve anunciar o Messias. Este é ele. Ora, você sabe que este é ele, pois veja, é um ótimo homem. Seria mais ou menos a mesma escolha que os discípulos fizeram sobre quem tomaria o lugar de Judas. Estão vendo? Caiu sobre Matias. Eles escolheram Matias por sorteio, mas Deus escolheu Paulo, estão vendo? Foi diferente. Notem, e vemos que seu trabalho era tão importante que ele foi para o deserto e ficou lá até os 30 anos. E quando saiu pregando, ele sabia que tipo de pessoa este Jesus seria, pois ele lá de pé, e estava tão certo de que isso viria em seu dia que disse: no meio de vós está um cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E certo dia, ali de pé, ele olhou e viu um sinal vindo do céu. E ele o conheceu por um sinal. E João testificou assim: testifico que vi o Espírito de Deus como pomba descer do céu, e uma voz dizendo: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Ele anunciou o Messias, pois viu o sinal do Messias. Agora, estes discípulos devem ter conversado sobre isso depois daquele reavivamento terminar. Vejam, para aquele dia, a atitude de algumas pessoas, algumas criam, algumas não criam, é o mesmo que vemos hoje. Há pessoas que creem, algumas não creem. Temos isso em todas as reuniões. Alguns crentes, alguns não creem de modo algum. E alguns disseram naquele dia: nunca homem algum falou assim como este homem. Ele não fala como um sacerdote ou um pregador. O que esse homem diz acontece mesmo. Estão vendo? Ele manifesta o que pregamos. Estão vendo? Ele nunca homem algum falou assim.
Muito bem. E houve alguns incrédulos que disseram: este homem é Beelzebu. Ele só pode fazer isso pelo espírito do diabo. E Jesus os tinha repreendido. Então, o jovem João pode ter dito: pensem nisso, irmãos. Nós o temos conosco agora. Oh, que pensamento! Ele está agora no barco conosco. Se nós, esta noite, meu precioso irmão e irmã, pudéssemos nos aquietar por uns momentos para perceber este Messias do qual falamos, e que Deus disse que viria, e esteve aqui na terra, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e voltou depois de 10 dias, ele apareceu no Pentecostes e comissionou sua igreja. Esse mesmo Jesus está conosco hoje, enquanto velejamos no solene oceano da vida. Nós falamos sobre ele, nós pensamos nele, nós lemos sobre ele, o que ele fez, o que ele era, como ele viveu, que tipo de obras ele fez e logo esquecemos. Percebem que ele está conosco, não só conosco, mas em nós? Oh, como penso nisso? Que sentimento de segurança deve ter sido pensar que o próprio Criador velejava com eles por águas turbulentas. Oh, que segurança é hoje saber que o próprio Deus, que fez os céus e a terra, que fez este pó em que habitamos, chamados corpos, está velejando pelo mar da vida conosco, sabendo que a doença e a dor nos perturbam e a morte está diante de nós, mas o que temos a temer? O próprio Criador do mesmo pó, dos 16 elementos que nos compõem, do petróleo e da luz cósmica, veleja conosco através de toda a tempestade e de todo o mar. Sua verdade nunca pode falhar. Ele está conosco e disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Agora, velejando nestas águas turbulentas, eles conversavam sobre isto e, ao pensar na segurança que deve ter sido para as pessoas que estavam com eles, os discípulos pensavam, enquanto turbulentas, eles sabiam que um grande reavivamento tinha acabado de acontecer e estavam se banqueteando nos seus resultados. Agora, acho que é muito parecido conosco hoje. Tivemos um grande reavivamento, mas vemos que está esfriando. Agora, conforme a história, visto que não sou uma pessoa instruída, mas estudei a história das igrejas, os pais de Niceia e as Babilônias de Hislop e tal, e vi que qualquer reavivamento dura só uns 3 anos. É mais ou menos quanto tempo dura, mas este vem acontecendo há uns 15 anos, pois acho que é o último que teremos. Assim, estamos perto da vinda do Senhor. E então, agora talvez seja como eles estavam naquele barco aquela noite. Talvez estejamos na mesma condição que nós, seus discípulos, que cremos nele. Estamos agora nos banqueteando com o que vimos ser feito. Oh, as coisas que eu tenho visto fazer. Levaria meses e meses para... Eu poderia escrever uma quantidade de livros do que eu vi fazer, de grandes sinais, maravilhas, milagres, que estão além de qualquer compreensão humana, tiveram de ser os poderes sobrenaturais de Deus para fazer tais coisas. E eu acho que não ficaria aqui neste púlpito como ministro do Evangelho e diria algo que estivesse errado, visto que tenho 54 anos e meus dias estão terminando. Tenho de me encontrar com ele, quero ser totalmente sincero de que estas coisas estão corretas e precisam estar. Estão vendo? Pois não só isso, mas eu estaria desencaminhando as pessoas. Mas direi esta noite que eu tenho visto que ele tem tido mais êxito em meus pequenos esforços que faço. Agora lembrem-se, ele tem tido mais êxito nos esforços que tenho feito por ele, pelo seu evangelho, do que teve em seu próprio país de onde ele veio. Eu escreveria bíblias por saber o que ele tem feito nestes últimos dias, pois ele prometeu isso. Vós fareis estas coisas que eu faço e mais do que isto fareis. Diz maiores, sendo que a palavra certa é ninguém poderia fazer maiores. Ele fez tudo o que podia ser feito. Vejam, ressuscitou os mortos, parou a natureza e tudo mais. Mas mais do que isso fareis, pois o Espírito então habitava em uma pessoa, o Filho de Deus. Agora, os filhos de Deus estão em todo o mundo. Mais do que isto fareis, porque eu vou para o Pai. Vejam, enviaria de volta o Espírito Santo sobre a igreja. E assim eles deviam estar então, como estamos agora, descansando entre os reavivamentos, esperando a vinda do Senhor. E enquanto velejamos, testificando, falando sobre... lembro-me de quando tivemos aquela reunião lá. Lembro-me de quando isso aconteceu aqui. Aquele bebê morto jazia lá e morto há 2 dias. E o levaram à reunião e o Espírito Santo o ressuscitou. Ver esta pessoa vir deste jeito e daquele jeito, cega, retorcida, manca, aflita. Dizer-lhes o que tinham feito e o que tinha acontecido. Como o Espírito Santo se encontrou com as pessoas na plataforma, lhes disse o que tinham feito. Enganadores vieram e pensaram que era telepatia e logo foram expostos. E alguns deles ficarem paralisados bem ali diante dos nossos olhos, diante de milhares
milhares de pessoas, todas estas grandes coisas provando, e agora, de certo modo, estamos descansando neste tempo. Vejam, descansando. Talvez Jesus estivesse fazendo então como ele fez no dia da criação. Ele criou a terra e os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Você diz, foi Jesus? Sim. A Bíblia disse que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, talvez ele estivesse descansando entre um reavivamento e outro, igual a como esteve descansando entre Gênesis e a sua vinda. Vejam, descansando um pouco. Então, enquanto tentava descansar e os discípulos tinham se esquecido de que ele estava com eles, então surgiram problemas. É nesse momento que começa. Quando a igreja se esquece da presença de Jesus Cristo, quando nos esquecemos e começamos a nos desentender e bater boca e discutir sobre nossas divergências denominacionais e tal, o problema começa bem aí. Mas desde que Cristo esteja aí e o Espírito Santo estiver abençoando todas as pessoas, não nos importa a cor, credo ou seja o que for. Estamos todos em um grande tanque das bênçãos de Deus, tendo companheirismo sob o sangue de Jesus Cristo e não notamos isso. Mas quando começamos a tentar pensar, sabe, minha denominação é um pouco melhor do que a deles, pouco maior que a deles, temos mais membros, é aí onde o problema começa. Assim, começaram a ter isso e surgiram problemas quando se esqueceram de que ele estava lá. Tanta conversa sobre ele e não reconhecendo que ele estava com eles. Eu gostaria de ter uma forma de enfatizar isso. Vejam, estavam falando dele, mas tinham se esquecido de que ele estava deitado no mesmo barco em que eles estavam. E hoje é o que tem acontecido com as igrejas. Falamos sobre ele, temos tanta intelectualidade a ponto dos homens estarem tão treinados na Escritura que podem trazer uma mensagem que não se pode apontar uma falha nela. Mas onde está Deus? É o que quero saber. Onde está essa manifestação? Estão vendo? Sermões intelectuais. A Bíblia disse pouco antes da destruição antediluviana e Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem, como aconteceu nos dias de Noé. Havia gigantes na terra, eram gigantes, homens de grande estatura. E hoje há gigantes intelectuais, há homens que são, grandes homens poderosos. Eles conhecem grego, assim como conhecem hebraico e tudo mais, e podem fazer-se encaixar tão intelectualmente. Mas onde está esse reavivamento? Onde está aquele Deus que arde no coração do ser humano? Não quão intelectual seja, é preciso simplicidade para trazer o poder de Deus. Então constataram, como nós hoje, que o problema se instalou. O barco começou a balançar e os ventos arrancaram as velas e a água encheu o barco. O quê? Todas as esperanças se foram, todas as esperanças de sobrevivência. Agora, se já estiveram na Galileia, essas mesmas coisas acontecem hoje. No lado oeste, há montanhas, a rachadura nisso, assim, de alguma forma está cortado. E hoje, pescadores ao redor da costa lhes dirão que é traiçoeiro atravessar o mar lá, pois aquelas tempestades vêm sem aviso e levam tudo. E essa água turbulenta, se agita dando voltas e voltas e afunda os pescadores ainda hoje. E de repente, algo aconteceu, o problema surgiu e as velas caíram e o vento as arrancou. E os remos começaram a falhar e a rachar e a quebrar, enquanto aqueles pescadores de costas musculosas os manejavam com força, sabendo como enfrentar aquelas ondas. E de repente, o barco se encheu de água. Mas não é estranho que homens que horas antes, amém, ouviram fazer tais coisas e se esqueceram disso. O Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que curou os enfermos, o Deus que enche com o Espírito Santo, o que temos visto ser feito é agora o mesmo hoje. Ele está aqui mesmo no barco. Ele está aqui conosco. Eis que estou convosco sempre, quer seja com problemas ou quando está navegando tranquilamente, eu ainda estou no barco. Estão vendo? Eles tinham se esquecido disso e achavam que não haveria mais sobrevivência. Eles achavam que eles o tinham visto fazer tantas coisas, mas agora tinham se esquecido de que ele estava no barco. Tudo esquecido, no tempo de angústia, assim como é agora. Agora, assim como hoje, nós encontramos, eles encontraram problemas que a habilidade deles não conseguia remediar. Estão vendo? Estava além da habilidade deles remediar isso. Tentaram içar as velas e os ventos as arrancaram. Tentaram aplicar força nos remos para manter a água fora do barco, para pegar as ondas da maneira certa. Como vocês, barqueiros, sabem como tem de fazer e não ir direto à onda, vocês afundariam o barco. Precisam manobrar, se ajeitar e passar pela onda. E aqueles pescadores, com tudo o que tinham, estavam tão interessados em sobreviver que se esqueceram de que o Criador estava no barco. E com toda a habilidade deles, mesmo assim falharam. Vejo duas irmãs sentadas aqui esta noite em cadeira de rodas. Vejam, sem dúvida que essas mulheres tentaram de tudo o que há para ficarem sãs. Pode haver pessoas aqui com câncer, alguém com problema cardíaco. E a habilidade do médico tem feito tudo o que eles podem para ajudá-lo. Mas você está no fim. Não há nada que possa ser feito. Esquecemos quem está conosco. Quem é este velejando conosco pelo solene oceano da vida?
Quem é que dá a promessa? Ele é a palavra, estão vendo? Ela nunca nos foi tirada até agora. Eu a quero de tal modo em meu coração que, se alguma vez tomarem esta, eu a tenha aqui. Estão vendo? Estão vendo? Mas a palavra ainda está conosco. Ele é a palavra. E as coisas que o médico não pode remediar, as coisas que o mundo da igreja não pode remediar, temos o Criador de todas as coisas conosco. Eu estava lendo uma circular que foi publicada por um grande pentecostal que se sentou lado a lado com o Papa, não faz muito, no Concílio Ecumênico. Anotei 33 anos atrás que exatamente isso aconteceria. Agora, vocês nunca conseguirão fazer com que pentecostais espirituais de verdade entrem nisso. Eles sabem que está errado. Parece muito bom para o intelecto, mas a mente espiritual entende rápido que isso está errado. Eles sabem que isso está errado. Eles sabem o que Deus disse sobre essas coisas. No entanto, eles nunca entenderão. Agora, os outros irão, onde Jesus disse que os dois espíritos nos últimos dias quase enganariam o próprio eleito, se fosse possível. Estão vendo? Mas os eleitos saberão diferenciar. Mas estamos num tempo de angústia, em que não há ministro no mundo que possa impedir nossas denominações de se unirem a este concílio ecumênico. Elas já estão nele. Não importa quantas coisas Deus tenha feito, quão abençoado ele tenha sido entre nós, elas entraram nisso mesmo assim. Não se pode parar isso, é só isso. Eles o farão. Agora, problemas que não podem ser remediados pela igreja. Então, assim que vemos isso, você vai ao médico, ele diz: bem, sinto lhe dizer, mas você tem câncer. Bem rapidamente, é só. Ele está morto, é só isso. Ou ela, eles estão desenganados. Os médicos dizem: bem, isso é paralisia. Você não pode, isso é leucemia. Bem rapidamente, eles estão para morrer, muito breve. Estão vendo? O medo se instala. Vejam, mas não deveria. Quem é este que fez a promessa? Para que estamos vivendo? Porque somos a igreja do Deus vivo. Porque estamos cheios do Espírito Santo para lembrar, no tempo da angústia, que Ele ainda está aqui. Ele estabiliza as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está conosco da mesma forma. Ele pode estar descansando um pouco entre as reuniões, mas ainda está aqui de igual modo. Sim, é quando o problema se instala e a fé de que Ele está conosco, então o medo se instala. E quando o medo se instala, então temos problemas mesmo. Temos isso na igreja, nacionalmente, em qualquer lugar. Todas as nações estão morrendo de medo. Há um astronauta em algum lugar e há uma bomba atômica. E sabemos que a ciência desenvolveu coisas mecânicas a tal ponto que, a qualquer momento, sem aviso, o mundo inteiro pode ser destruído. E o mundo está com medo. Não tenho medo do mundo ser destruído. Haverá 1000 anos de reinado do milênio depois que tudo isto acabar. Deus não frustrará seu próprio propósito. A única coisa que eu rogo é: Senhor, estou correto para ir quando Ele vier? Esse é o único temor que tenho. Será que te agradei, Senhor? Estão vendo? Não temam o que o homem está fazendo, temam a Deus. Disse: não temais aquele que pode destruir o corpo, mas aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Estão vendo? Isso mesmo. Agora, discussões e tal. À medida que o problema se instala, medo. E parece que somos muito parecidos hoje, mas lembrem-se, Ele ainda está conosco. Agora, em São João, capítulo 1, não se esqueçam disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8 disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E este livro é uma revelação de Jesus Cristo, desde Gênesis até o último livro de Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo. Os profetas e todas essas coisas estavam prefigurando Cristo. E tudo no livro é Jesus Cristo. Assim, lembrem-se, Ele ainda está conosco. Tudo para remediar toda a causa que o diabo possa começar está bem aqui. Nós o temos bem aqui. Problema? Mas o mestre está no barco. Muito bem. Se tiverem problemas, se os médicos não puderem remediar, lembrem-se, Ele está aqui. Se nós não se esqueçam, Ele está no barco. Eles deveriam saber, estes discípulos, que Ele era o Messias. E a palavra Messias significa o ungido. Estão vendo? Então, se Ele tinha Deus todo nele, Deus estava nele, ele disse: eu, Jesus, o Filho, disse: não faço coisa alguma em mim mesmo se eu não vir fazer o Pai. O Pai habita em mim. Estão vendo? Agora, se ele era o Messias, isso, com aquela unção que o tornava plenamente Messias, e nós, com o mesmo Espírito que estava sobre ele, não em porção, mas a mesma qualidade, com uma porção sobre nós, nos tornaria como pequenos Messias. Seríamos pequenos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. E seu Espírito Santo nos selou em seu corpo e somos seus filhos. Nada deve nos incomodar, nada nos preocupar. Somos dele. Se não for assim, bem, somos falsos acusadores, nós temos testificado de algo que nem é assim. Eu creio nisso. Creio que agora somos filhos de Deus. Não que seremos. Agora mesmo.
E agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém! Não temos poder, mas temos autoridade. Não requer poder. Alguém disse, você tem poder? Não, mas tenho autoridade. Isso mesmo. Peguem um pequeno policial aqui de pé. Ele usa um uniforme. Seu chapéu é grande demais para ele, cai sobre suas orelhas. Ele não tem poder para parar nada, mas deixem que ele saia aqui e um carro esteja vindo pela rua com um motor de 300 cavalos e que ele levante aquela mão. Vejam os freios rangerem, porque ele não tem poder, mas tem autoridade. E quando um homem ou uma mulher é ungido com o batismo do Espírito Santo, ele pode não saber ler seu nome em letras do tamanho de vagões, por instrução, mas ele tem a autoridade de Deus de que é filho de Deus. Deixe ele pegar sua autoridade e se pôr de pé e dizer pare, e as rodas de Satanás irão ranger, e os freios. Algo acontecerá, pois lhe foi dada autoridade pelo Espírito Santo. Em meu nome expulsarão os demônios. É isso. Claro, ele não precisa ter um DDD ou um PhD, ele precisa conhecer Jesus e saber o que lhe foi dado. Aí está. Sim, Senhor. Eles deveriam ter sabido, vendo o que este homem fez e confessando que ele era o que era, o Messias. Então, ele conhecia todas as coisas e sabia que este problema estava por vir. Ele conhecia todas as coisas. Claro, o pai não faz nada sem mostrar ao filho, entendem? Assim, ele conhecia todas as coisas. Eles deveriam saber que ele sabia que aquela tempestade estava chegando. Muito bem. E sabia que aconteceria. Foi dada apenas como um teste da fé deles. E talvez estes problemas só tenham ocorrido, talvez o reavivamento tenha cessado para ver o que faremos a respeito. Talvez a doença o tenha acometido. Esta causa não foi pecado de ninguém, mas para que as obras de Deus fossem conhecidas. Como sabemos porque estas coisas aconteceram? Nada acontece por acaso, não sem Deus saber. Ele sabe. Ele sabia no princípio. E estas coisas acontecem porque é um teste de fé. Pedro disse, não estranheis quando vos sobrevierem provas ardentes. É melhor para vós do que ouro. Acontecem para vos provar. O fogo desse refinador sairá 100%. Toda a escória derretida dele, toda a incredulidade, uma experiência, então, que vocês conhecem. O que os filhos hebreus puderam testificar depois de passarem pelo fogo, Deus é salvador do fogo. Eles sabiam. Daniel sabia, depois da experiência da cova dos leões. Lázaro sabia, depois da sepultura, que ele era a ressurreição. Amém. Depois que você passou por esses testes e provações, eles são gloriosos para você. Então, isso acontece para testar a fé deles. Pode ser esta noite que alguns aqui tenham enfermidades, e é um teste de fé para ver o que vocês farão a respeito. Ele havia provado para eles quem era. Provou quem ele era. Como? Pelas palavras que ele pregou e pelas obras que seguiram as palavras. Vocês estão vendo? Vindicação. Deus o tinha vindicado, pois ele lhes disse, ele disse, se não faço as obras de Deus, então não acrediteis em mim. Se o que Deus disse que eu faria, se eu não o fizer, então condenai-me se eu não fizer. Se não sou o Messias, e ele diria isso. Se não sou o Messias, se não podeis crer em mim como homem, ser o Messias, pois nunca passei por vossas escolas e não sabeis o lugar onde fui instruído, ou onde estudei em vossas escolas de teologia, e se não podeis crer que eu sou o Messias, bem, crede nas obras, elas testificam do que eu sou. Não seria maravilhoso esta noite se a igreja tão só pudesse concordar quanto a isso, que a Bíblia disse o que o cristão faria e o que ele seria. Que coisa! Como penso nisso? Jesus lhes disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas vos dizem o que eu sou. Não tenho de dizer que sou metodista, batista, presbiteriano ou o que seja. A vida que você vive, as palavras de Deus. Se você é parte dessa palavra viva, como pode negar o que você é? E como a palavra pode deixar de confirmar o que você é, se você é? Estão vendo? Como se pode pedir a uma ovelha que fabrique lã? Ela não pode manufaturar lã enquanto for ovelha. Ela dará lã, pois é ovelha. E um homem não tem de forçar nada se é cristão. Ele é porque ele é. Ele é disso que ele é feito. Ele é cristão por natureza. Uma macieira é macieira porque é macieira, entendem? Um pessegueiro é pessegueiro porque é pessegueiro. E um cristão é cristão porque Cristo vive nessa pessoa. E faz cristão significa semelhante a Cristo. Não ser membro, mas uma vindicação. Deus produzindo através de você exatamente o que um cristão é. É você saindo do caminho e deixando Deus entrar. Você não pensando em nada. Que a mente que estava em Cristo esteja em você. Aí está. Esse é o verdadeiro cristão. Que coisa! Examinais as Escrituras, ele disse. São elas que de mim testificam. Eles deveriam ter sabido que ele era o Deus que criou os ventos e as ondas. Estão vendo? Deus criou o vento, sim. É ar. Deus criou a água. Sim, é H2O.
Ele criou isso. Mas vejam, aconteceu que o diabo entrou naquele vento. E então, o diabo veio a outra coisa, entrou nisso, isso causou a tempestade. E às vezes é assim com os crentes. Eles baixam a guarda, a incredulidade, e então Satanás entra num redemoinho, vejam, causa confusão, e discussões, e agitações, e tudo mais. Isso é o diabo entrando no meio das pessoas. O diabo entra no ar e o faz girar, causando morte. Entra na água, a faz girar. Estão vendo? Deus a criou, mas permitiram que o diabo entrasse. O diabo entrou nisso, o príncipe das potestades do ar. Notem, ele entrou nisso, e lá vieram os ventos e as ondas. Agora, aqueles discípulos deveriam ter dito, ora, não há nada de errado agora. Ora, aí está o Criador, deitado bem aqui. Ele está velejando conosco, estão vendo? Ora, vejam o que ele tem feito. Bem, que nos importam as ondas? Oh, se pudéssemos nos sentir assim quanto a isso, quão diferente seria. Sim, Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus, o Criador dos ventos e das ondas, não teriam eles de obedecer a sua palavra? A única coisa que ele tinha de fazer era falar. Estão vendo? Ele é a palavra, mas Deus teve de usar o homem para cumprir ou para mostrar seus atributos. Deus, no princípio, era apenas Deus. Ele nem era Deus. Deus é objeto de adoração. Ele era o grande poder. Deus. Então criou os anjos e os anjos o adoraram. Então ele passou a ser Deus. Então criou o homem. Agora ele é um salvador. Assim, não havia nada perdido. Algo tinha de se perder para que ele pudesse mostrar seu atributo como salvador. Vocês creem nisso? Ele era um curador. Assim, não havia nada enfermo. Então teve de haver algo enfermo para mostrar seu atributo, para mostrar que ele era. Ele era pai, vejam. E algo tinha de ser. Ele tinha de ter um filho para torná-lo pai. Estão vendo? E todas estas coisas mostrando seus atributos. Não há nada fora de linha. Estão vendo? Deus está fazendo cada roda clicar certinho. Está tudo bem. O Criador, aleluia! O Criador está no barco em que estamos velejando. Ainda que os vermes da pele destruam este corpo, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, disse Jó. Isso mesmo. Davi disse, sim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu faça no inferno a minha cama, ele está lá. Ainda que eu tome as asas da alva e voe para longe, ele está lá, velejando pelo solene oceano da vida. E a vida de grandes homens nos lembra que podemos tornar nossa vida sublime, com despedidas deixar para trás de nós, pegadas como esta, nas areias do tempo, pegadas que talvez outro, enquanto veleja pelo solene oceano da vida, um irmão desamparado e náufrago, ao ver, se anime de novo. Se Deus fez isso por aquele irmão, ele fará por mim. Estejamos ativos então, com disposição para qualquer luta. É o que eu. Não seja como o gado mudo e conduzido, tem de ser conduzido em qualquer coisa. Vamos crer, ser um herói na luta. Salmo da Vida, poema de Longfellow, um salmo da vida. Gosto muito dele, ele diz algo, manifesta algo, tem algo real nele, alguns significados. Gosto de coisas que têm cor, que têm significado. Música, poema, seja o que for. Gosto muito, se é real. Agora, eles deveriam saber que ele teria, que tudo tinha dele obedecer. Devemos saber o mesmo. Nossos corpos terão de obedecer a sua palavra. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Essa é a palavra? Bem, este corpo tem de obedecer isso. O que tenho de fazer é só apertar o botão. Amém. Às vezes o botão está nos joelhos, vocês sabem. Mas eu lhes digo, isso faz passar uma corrente. Mas é só isso o que você faz, é crer nisto. Deus prometeu, e como aquelas ondas tiveram de lhe obedecer, assim também isto tem de lhe obedecer. Tanto que ele prometeu que depois de perecermos, eu o ressuscitarei no último dia. Eu estava penteando estes 2 ou 3 fios de cabelo que tenho aqui, não faz muito, e minha esposa me disse, sentada lá atrás, disse, Billy, você está ficando careca. Eu disse, mas sabe, querida, não perdi nenhum deles. Ela disse, o quê? Não perdeu nenhum deles? Eu disse, não. Ela disse, por favor, diga-me onde eles estão. Eu disse, então, quero lhe perguntar algo. Diga-me onde eles estavam antes de eu os receber. Eles são uma substância. E seja onde estivessem antes de eu os receber, lá estão eles esperando que eu vá até eles. Certo? Ele disse, não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Nada perecerá. Sabiam que vocês, a coisa mais destrutiva que temos é o fogo. Mas o fogo não aniquila. Só queima os ácidos e oxigênios até voltarem ao que eram antes. Deus não destrói nada. Não se pode aniquilar nada totalmente. Aleluia! Certo? Não se pode aniquilar nada.
voltará à sua origem. Eu mesmo carrego cartuchos, uso uma Swift calibre 220 e os faço alcançar 1.500 metros por segundo no cano. E então, se colocar meio grão a mais de pólvora nele e atirar ali na parede, não se verá nada. Não deixará marca. Só se ouve um barulho. O que acontece quando essa bala sai do cano tão rápido com esse cobre e chumbo, a ponto de voltar aos seus ácidos naturais antes de ter sido isso, talvez 100 milhões de anos atrás. Mas se o mundo existisse por todo esse tempo, poderia voltar a ser uma bala. Vejam, nada é aniquilado. Volta. Oh, que coisa maravilhosa. Estou segurando vocês demais. Muito bem. Vou encerrar. Só um momento. Estão vendo? Agora Deus disse, eu o ressuscitarei nos últimos dias. Quão maravilhoso! Eles deveriam saber disso. Deveriam saber que ele faria os ventos e as ondas lhe obedecerem depois de seus discípulos se encontrarem quase sem forças. Ó Deus, permite-nos fazer o mesmo esta noite ao vermos nossos esforços humanos chegarem ao fim. Quando se viram assim, eles devem ter percebido que o Criador estava com eles. Depois que o médico deles falhou, depois que todas as suas acepções psicológicas de Cristo falharam, depois que os médicos falharam e tudo mais, apenas lembrem-se de que o Criador está conosco, entendem? Ele está aqui, aquele que prometeu estas coisas. Hebreus 13:8. Então veio o pensamento, vamos, despertemos Jesus. Esse é o próximo passo, é o que devemos fazer. Vamos chamá-lo à cena. Ele prometeu estar conosco, não prometeu? Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vá despertar Jesus, pois ele está conosco. Como estava então? Eles tinham visto a palavra bíblica de Deus identificada, que aquele era o Messias. Eles sabiam, estão vendo? Nós também. Vimos a mesma coisa que veio no dia de Pentecostes vir sobre nós. A mesma receita, o mesmo acontece. Vimos Jesus estar bem aqui entre nós, operando através das pessoas e curando os enfermos e ressuscitando os mortos, e abrindo os olhos cegos e fazendo as mesmas obras que fez então, assim como ele prometeu. Portanto, não deve haver nenhuma preocupação com isso, estão vendo? Agora, não devemos pensar nisso. Certa vez, uma mulher me disse, ao pregar, ocorreu-me de pensar nisso. Houve uma senhora que me disse, e ela disse, irmão Branham, já contei isso muitas vezes, mas talvez convenha contar de novo. Ela disse, acho que só há uma coisa errada com a sua pregação. Eu disse, oh, que coisa, obrigado, estão vendo? Só uma coisa. Eu disse, eu com certeza lhe sou grato. Ela pertencia a uma igreja que não cria que Jesus era Deus. Ela não cria que ele era sobrenatural. Eles não criam. Ela não cria que ele era o que era, o Messias. Ela disse, ele foi profeta, ele foi um bom homem, mas não poderia ser filho de Deus, pois Deus não poderia ter um filho. Deus é espírito. Estão vendo? Ela falhou em entender que Deus cobriu Maria com a sua sombra, que produziu o nascimento virginal. Estão vendo? E ela me disse, o Senhor o torna divino, Sr. Branham. Eu disse, ele é divino. Ela disse, ora, ele não poderia ser divino? Disse, o Senhor disse que crê na Bíblia. Eu disse, creio. Ela disse, se eu provar por sua própria Bíblia que ele não pode ser divino, que ele foi apenas um homem, um bom homem, e eles, bem, se houver um deles aqui, não quero magoá-lo, pois Cristo morreu, foi da ciência cristã, vejam. E disse, agora, suas curas e tal, disse, eu creio em tudo isso, mas, disse, o Senhor faz Jesus ser divino. Ora, eu disse, ou ele é divino ou o maior enganador que o mundo já teve, entendem? Eu disse, ou ele era Deus ou não era nada, estão vendo? E ela disse, oh, que coisa, Sr. Branham disse, ele não poderia ser divino. Eu disse, bem, mostre-me sua escritura. Ela disse, quando ele desceu à sepultura de Lázaro em São João capítulo 11, disse, a Bíblia disse que ele foi lá à sepultura de Lázaro. Disse, sim, senhora, sei onde está lendo. Ela disse, então, a Bíblia disse que a caminho de lá ele chorou. Eu disse, isso mesmo. Ela disse, bem, como ele poderia ser divino e então chorar? Eu disse, bem, a senhora falha em ver o que ele era. Ele era tanto homem como Deus. Estão vendo? Eu disse, ele era homem enquanto chorava, isso mesmo, mas quando se pôs junto à sepultura daquele homem que estava morto há 4 dias, e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto há 4 dias ressuscitou e saiu da sepultura. Esse foi mais do que um homem. Isso mesmo. Eu disse, de fato ele era homem. Quando desceu da montanha aquela noite, com fome, e olhou por toda parte em uma figueira para achar algo para comer. Ele era homem quando estava com fome. Mas quando pegou 5 pãezinhos e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, esse foi mais do que um homem. Isso mesmo, é verdade. E eu disse, ele era homem quando estava deitado na parte de trás daquele barco, cansado, onde as ondas nem o despertavam, não pareciam despertá-lo. Ele era homem, sem dúvida que 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam aquela noite, está vendo? Agora, ele era homem deitado lá, cansado, mas quando foi chamado à cena, amém, ele pôs o pé na beirada do barco, olhou para cima e disse, cala-te. Olhou para as ondas e disse, aquieta-te. E os ventos e as ondas lhe obedeceram. Amém.
Esse foi mais do que um homem. Sim, Senhor. Ele era homem na cruz quando clamou por um gole de água. Ele era homem clamando, tenho sede. Mas na manhã de Páscoa, quando rompeu os selos da morte, do inferno e da sepultura e subiu, ele era mais do que um homem. Esse era Deus no homem. Isso mesmo. E esse mesmo vive em nós esta noite como o Espírito do Espírito Santo. Sim, Senhor. As pessoas hoje dizem, como eu poderia crer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Lembrem-se, ele prometeu no livro de Hebreus que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também prometeu no livro de São João, no capítulo 14 de São João e no versículo 12, ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. As coisas que eu vivo, que o Pai vive em mim, sendo eu o Filho de Deus, como eu vos adoto, meu Espírito estará em vós e fará as mesmas coisas. Certamente, isso é natural. De novo, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Mateus 28, 22 ou 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Um pouco, ele disse de novo, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu é outro pronome pessoal, estão vendo? Eu estarei convosco, em vós, até a consumação dos séculos. Também fareis as obras que eu faço. Aí está. É exatamente assim que você saberia. De novo, nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Você diz, como pode ser isso? Como pode ser provado? João 14, 12. Veja, também fareis as obras que eu faço. Ele agora está esperando ser chamado à cena. Ele está esperando a esta hora, agora mesmo, para provar exatamente que o que eu disse sobre ele é assim, agora mesmo. Se não for, então isto está errado e sou uma falsa testemunha. Ele está pronto para ser chamado à cena agora mesmo para fazer as mesmas coisas que ele fez. Assim, no barco em que estamos velejando, despertemos Jesus na nossa vida. Ouçam, tenho dito muitas vezes, se eu estivesse aqui na plataforma e lhes dissesse que o espírito de John Dillinger vivia em mim, ora, eu teria armas e seria um fora da lei. Claro, se eu lhes dissesse que Shakespeare vivia em mim, eu seria poeta. Se Shakespeare vivesse em você, ora, você saberia como... Você seria o grande poeta-compositor, está certo? Claro, você poderia. Poemas. Você poderia compor poemas porque Shakespeare, o grande escritor, estaria em você e você seria Shakespeare, está certo? Se Shakespeare vivesse em você, você não seria Shakespeare? Claro que seria. Se Beethoven vivesse em você, você não seria um compositor de música, o grande compositor Beethoven? Diz, Beethoven vive em mim, então você fará as obras de Beethoven. Você escreverá a música dele, claro, se ela vivesse em você. Claro que faria isso, pois o espírito dele vivia em você. Então, se Cristo vive em mim, se Cristo vive em mim, as obras de Cristo serão feitas através de mim. Certamente, se Beethoven vive em você, as obras de Beethoven se manifestarão. Se Cristo vive em você, as obras de Cristo se tornarão conhecidas, pois ele é o mesmo. Ele não pode mudar. Lembram-se do que eu disse? É eterno. Ele não pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então chame-o à cena. Você está com medo? Os homens dessa hora, os homens deste dia, estão com medo de chamar Jesus à cena, de dizer, Senhor, tu prometeste, agora faz isso. Que coisa. Amém. Um salmo. Grande é Jeová. Poderoso é Jeová. Eterno é Jeová. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Sua misericórdia perdura por milhares de gerações. Está sobre aqueles que o temem. Você está com medo de despertar esse Jesus em sua vida, que está adormecido por um tempo? Você está com medo de despertar isso que, anos atrás, desceu em você e o encheu com suas bênçãos? Você está com medo de despertá-lo e dizer, Senhor Jesus, estou com problemas esta noite. Entra em cena por mim. Ao velejar pelos mares, fui acometido de uma doença. Estou aflito. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Ajuda-me. Você está com medo de chamá-lo à cena? Não. Quando você o chama à cena, como aqueles discípulos, toda dúvida ocupa seu assento. Se senta. A fé se levanta. As dúvidas já não existem. A fé tomou o lugar. Está escrito na Bíblia que Hebreus 13:8 disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi escrito. Agora, assim se faça. Está escrito em São João 14:12, como acabei de citar aqui, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? Mas está escrito. Agora, assim se faça. Estão vendo? Deus prometeu isso. Deus disse que sim. Está escrito em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estão vendo? Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis.
porque estarei convosco, sim, e em vós, até a consumação da era. Está escrito, vós me vereis. Está escrito, agora assim se faça. Vocês creem nisso? Eu o segurei até tarde, são 9h30, e sei que provavelmente vocês já teriam ido para casa e ido para a cama a esta hora. Esperem só um minuto, estas coisas, tenho mais uma dúzia de anotações ali, mas não irei citá-las. Olhem, estas coisas são verdadeiras? Se não são verdade, então o que estamos fazendo aqui? O que estamos afirmando? Algo. E nos tornamos hipócritas? O que estamos afirmando para o mundo as coisas que nem são assim? Ora, somos achados falsas testemunhas e nem nos deve ser permitido viver. Então, se não há ressurreição dos mortos e Cristo não ressuscitou dos mortos, então comai, bebei e alegrai-vos. Saiam e vivam como o resto da lavagem, com os porcos. Vejam, se não há ressurreição, se não há vinda de Cristo, se ele não está aqui e suas palavras não são verdadeiras, se um J está errado, então não posso ter confiança em nada disto. Tudo tem de estar escrito, tudo tem de estar certo. Esta é a hora em que Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Olhem para Sodoma. Só um momento, ao encerrar. Em Sodoma, antes, o mundo foi queimado, o mundo gentio foi queimado. Agora, desta vez, será queimado de novo. Estão vendo? Não mais água, fogo desta vez. Como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora, olhem para a condição do mundo hoje. Exatamente como Sodoma, vestindo-se do mesmo jeito. Tudo, estou lhes dizendo, é vergonhoso. E olhem para o mundo, afunda-se no pecado. Vejam, entrou até na igreja. E os cristãos da antiga, nós já quase não os vemos. E nossas mulheres todas cortam o cabelo, usando maquiagem, usam shorts e tudo mais. Imoralmente, e não sabendo que naquele dia você será chamada a responder por adultério. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Você pode ser pura, virtuosa assim, mas do jeito que tem feito e os pecadores olham para você do jeito errado, você se apresentou, então você é culpada. Você é culpada. Jesus disse que sim. Vejam até nossas mulheres pentecostais. E vejam nossos ministros. Muitos deles afrouxaram com medo de dizer algo contra isso, com medo de que a organização denominacional os expulse. Prefiro deitar de bruços e beber água de rio e comer bolachas de água e sal e pregar essa palavra e dizer a verdade. Sim, Senhor, do que pertencer a tudo o que existe. Sim, Senhor. Oh, precisamos de profundidade na sinceridade. Precisamos de algo de volta. Não precisamos de tanto espetáculo. Precisamos do Espírito Santo vivendo entre nós, a ponto das pessoas poderem dizer: quem pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. Se as Escrituras diziam que Jesus faria tal e tal, ele disse: qual de vós pode me condenar ou me acusar de pecado? Agora, só há um pecado, que é a incredulidade. Isto é, fé ou incredulidade. Quem não crê já está condenado. Você pode fumar, beber e fazer essas coisas porque não crê. Mas se crê, você fará o contrário. Está vendo? É porque ou a fé ou a incredulidade está em você. Agora olhem, fiquem quietos só um pouco. Agora, aqui está uma grande declaração. Estou dando uma olhada nesta audiência primeiro. Estou olhando em volta e eu conheço uma pessoa que posso ver aí, que eu não sei se conheço. É um homem que eu parei o outro dia, eu não conhecia. Um ônibus estava tentando virar à esquerda e pessoas virando. Pensei, esse sujeito está tentando virar à esquerda e parei, fiz sinal para ele virar. E há um motorista de ônibus sentado aqui, e isso é aqui. Encontrei-me com ele no restaurante Fur hoje, o restaurante, e ele me disse que era esse homem. Disse que a sua esposa tinha sido curada em uma das reuniões em algum lugar de um problema renal, rins flutuantes ou algo assim. E foi chamada na reunião. Estão vendo? O Deus do céu sabe que nunca vi a mulher na vida. Nunca a vi. E aqui está o homem. Acho que a sua esposa, creio que ela está aqui em algum lugar. Será um testemunho. Estão vendo? E coisas. Isso continua sem parar. Estão vendo? E não vejo ninguém que de fato conheça. Mas lembrem-se, Deus conhece cada um de vocês. Ele sabe o que está em seu coração. E se ele é a palavra, vocês creem que ele é a palavra? A Bíblia disse, a palavra de Deus é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos do coração. Está certo? É por isso que Jesus podia estar ali e conhecer seus pensamentos e lhes dizer o que tinham feito. Estão vendo? Isso mesmo. A mulher tocou sua roupa. E ele se virou e disse: quem é que me tocou? Ele não sabia naquele momento, e todos negaram. Mas ele olhou em volta até achar para onde aquela virtude tinha ido. Ele a viu sobre uma pequena mulher, e ele lhe contou sobre seu fluxo de sangue e disse que a tua fé te salvou. A tua fé. Ela havia extraído de Deus, através dele. É por isso que saiu virtude, força. Sua fé havia tocado Deus através dele, estão vendo? Agora,
também fareis as obras que eu faço. Estão vendo o que quero dizer? Alguém disse, ó, fazemos obras maiores. Bem, apenas faça as obras primeiro, veja, e apenas faça as obras, está vendo? Você diz, pregamos o evangelho em todo o mundo. Isso é ótimo, você está tentando se esconder atrás de algo, amigo, está vendo? Também as obras que eu faço. As obras que eu faço, vós também fareis. E mais do que isso, porque eu vou para o Pai, estão vendo? Veja uma mulher junto ao poço e tal. Foi assim que souberam que ele era o Messias. Se ele viesse esta noite à cidade, como vocês saberiam ser ele? Estão vendo? Cicatrizes de cravos. Qualquer hipócrita pode fazer isso, pôr uma cicatriz de cravos na mão. Veja, qualquer coisa. Não, senhor. O único jeito de saberem disso é a identificação do Espírito. Vejam, fará as obras que ele disse que faria. Agora, creio que, porque estou com este grupo de pentecostais, não pertenço a nenhuma das suas organizações, porque apenas me coloco na brecha e digo, somos irmãos, todos, estão vendo? Porque creio que são eles que mais se aproximam do que eu penso que a Bíblia é, de todos os que conheço. Estão vendo? É por isso que eu faço isso. Nunca me filio, pois vejo de ambos os lados irmãos com o Espírito Santo. Eu creio nisso, sei que é verdade, estão vendo? E assim, não gosto de edificar sobre esta, ou edificar sobre aquela, ou tirar dessa e daquela. Eu só me levanto e digo, somos irmãos. Esqueçam isso, sejamos irmãos, vejam. Apenas sejamos irmãos. E enquanto Satanás nos faz lutar uns contra os outros, ora, ele não tem de lutar com nada, mas desde que nos esqueçamos dessa luta e unamos braços e corações, e digamos, somos irmãos, vamos avante, soldados cristãos. Então, esse grande reavivamento, nenhum concílio ecumênico jamais tocará nisso. Não, senhor, essa é a escolha de Deus, o eleito que foi chamado. Agora, se o dia, lembrem-se, o último sinal que foi feito antes de Sodoma ser queimada, foi Deus manifestado num corpo humano. Está certo? Eu pergunto. 3 anjos se aproximaram de Abraão, e 2 dos anjos foram a Sodoma para dar uma advertência. Isso foi para os mornos, a igreja denominacional, um moderno Billy Graham e tal. Mas Abraão representou, como foi naquele dia, a igreja eleita que não estava em Sodoma. Estavam fora de Sodoma os verdadeiros pentecostais nascidos de novo e todos os que nasceram do Espírito. Agora notem, aquele que ficou para trás e falou com Abraão, disse, agora lembrem-se, dias antes seu nome era Abrão e Sara era S-A-R-A-I. E tinha sido mudado para Abraão e para S-A-R-A. Sara, estão vendo? A-B-R-A-A-O. Abraão, pai de nações, vocês estão vendo? E não é surpreendente que todos os grandes homens que já foram à igreja de Sodoma no mundo hoje, todos os grandes homens que já foram lá, houve um Billy Sunday, um Sankey, Finney, Knox, Calvino, Lutero e tal. Nenhum deles teve um nome que terminasse em H-A-M, até hoje, G-R-A-H-A-M. Nenhum outro em qualquer época. São 6 letras, onde Abraham é A-B-R-A-H-A-M. 7. Perfeito, estão vendo? Mas notem, o anjo que veio a Abraão lhe disse Abraão, não Abrão. Abraão, onde está tua mulher? Não Sarai, mas Sara. E a Bíblia disse, ela está na tenda, atrás de ti. E ele disse, eu. Aí está, pronome pessoal de novo. Eu vou visitar-te, Abraão, conforme a promessa que ele deu. Quem era aquele? Poeira em suas roupas, comeu uma vitela, bebeu o leite da vaca, comeu manteiga, pão, sentado lá, agiu como se estivesse empoeirado e cansado, que lavou seus pés, um homem parecia. E ele disse, onde está Sara? Disse, ela está na tenda atrás, vou visitar-te conforme... E ela estava, como se diz, às escondidas, escutando, vocês sabem, ouvindo de dentro da tenda. Ela não saiu correndo como as mulheres de hoje, vocês sabem, e tem de sair, vocês sabem. Mas ela estava ouvindo de dentro da tenda o que seu marido tinha a dizer. Hoje em dia, ela diz o que ele não deveria dizer. Então, ela escutou assim, de dentro da tenda. E quando ela ouviu, não vocês, irmãs, não, vocês sabem que não se deve fazer isso, estão vendo? Mas, bem, ela estava ouvindo. E ela riu disfarçadamente. Disse, eu, uma mulher de 100 anos, e meu senhor também velho, e teríamos deleite de novo? Vejam, como marido e mulher, eles haviam cessado muitos anos antes. Eu ter deleite com meu marido de novo, nós termos deleite juntos, e ela riu. E o anjo com o homem, de costas para a tenda, disse, por que se riu Sara? E ela disse, saiu correndo e confessou, eu não disse, mas tu riste, estão vendo? Agora, Deus teria tirado a vida dela ali mesmo, mas ele não poderia feri-la, pois ela era parte de Abraão. Já teríamos morrido há muito tempo se não fôssemos parte de Cristo. Todas as coisas que ele fez e temos ido por aí e dito é telepatia, é isto, aquilo ou aquilo mais. Mas ele não pode tocar em você, está vendo? A ira não pode tocá-lo, pois você é parte de Cristo quando nasce de novo, está vendo? Está vendo? Ele não pôde, pois feriria Abraão. Sua promessa foi a Abraão e Sara é parte de Abraão. E a igreja é parte de Cristo, a noiva, estão vendo? Ele não pôde, apesar da incredulidade dela. Ele disse, mas tu riste. A Bíblia disse que ela estava com medo. Talvez ela estivesse
parece com medo de perder sua membresia ou algo assim, mas ela, vejam, como hoje, mas ela estava com medo. E notem, esse mesmo homem deu as bênçãos a Abraão e uma promessa de que, se pudesse achar 10 almas justas, ele não as destruiria e desapareceu de diante dele. E Abraão o chamou de Elohim, o todo-suficiente. Agora peguem sua Bíblia e olhem se, no princípio, Deus. Vejam se não é Elohim. E aqui Abraão, que falou com ele, chamou esta manifestação de um homem aqui, pouco antes da queima de Sodoma, que podia discernir os pensamentos na mente, disse que era Elohim. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será. Agora vejam quem tem ido à igreja, à denominação. Notem o que Deus está fazendo entre os eleitos. Só ali está o último sinal que Abraão recebeu, a igreja chamada a sair, recebida antes de Sodoma ser queimada. Estamos nos últimos dias. Amigos, despertem Jesus. Senhor, tu fizeste a promessa. Não tenha medo. Digam, Senhor Deus, saio com confiança. Eu me desperto aqui. Desperta, Senhor, ao meu clamor. Estou necessitado. Tem misericórdia de mim. Eu não criei e perdoa-me por isso. Permite-me, a partir de agora, quero chamar-te à cena para o meu caso. A Bíblia disse, ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Está certo? Novo Testamento, Hebreus 1, Hebreus 3, um sumo sacerdote. Agora, ele está assentado à destra de Deus, um sumo sacerdote que pode ser tocado. E se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como você saberia que o tocou? Ele agiria igual como ontem. Isso, ele faria hoje. Está certo? Em corpos enfermos aqui esta noite. Senhor, tu és Deus e não há outro como tu. A única coisa que temos a fazer é despertar, nos sacudir, chamar Jesus à cena. E Pai, quando entrares em cena, fala que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E deixe-nos saber esta noite que tu ainda estás no barco. Tu ainda estás aqui. Tu disseste, nunca vos deixarei, nunca vos desampararei. E que se saiba, esta noite, Senhor, que eu disse a verdade. Não importa quantas palavras eu dissesse, ainda assim não seria como tu, dizendo uma só coisa. Apenas uma palavra que venha de ti significará mais do que qualquer coisa que qualquer homem diga. Nós te queremos, Pai. Entra em cena o suficiente para que estas pessoas aqui vejam que tu estás no barco e creio que todo pecador se arrependerá. Creio que todo desviado correrá rápido para o altar. Creio que toda pessoa enferma ficará sã. Podes conceder isso, Senhor? Estamos clamando a ti. Vem, Jesus. Alguns perecerão, Senhor. Alguns receberão a morte eterna. A separação de Deus, se tu não entrares em cena. Nós perecemos, Senhor. Alguns deles se esqueceram dos teus grandes milagres de cura. Oh, Deus, entra em cena. Estamos clamando a ti. Vem e desperta nossa consciência, Senhor, e o Espírito de Cristo que está dentro de nós. Oramos através do nome de Jesus Cristo. Agora, de cabeça inclinada, queira a pianista vir ao piano, ou seja onde estiver, e pedimos reverência. E agora, sejamos o mais reverentes que sabemos ser, um pouco. Somente crer, por favor, irmã. Lentamente. Agora, cada um de vocês ore. Agora, orem vocês mesmos. Quero saber quantos aqui que não têm cartão de oração e estão doentes e querem que Deus os toque. Levantem a mão. Muito bem, muito bem. Agora, quantos têm cartões de oração? Levantem a mão. Bem, há cerca de 2 vezes mais os que não têm do que os que têm cartão de oração. Independente de ter ou não ter, isso não significa nada. Significa que você é chamado aqui. Eu ia chamar os pastores, imporíamos as mãos em vocês e oraríamos por vocês. Agora, isso é bom, entendem? Isso é muito bom. Mas ouçam. Vocês sabem, imposição de mãos, eu creio nisso, está certo mesmo. Sim, Senhor, conectar-se com o sacrifício, eu creio nisso. Mas olhem, o romano certa vez, essa é uma tradição judaica. Jairo disse, vem, impõe as mãos em minha filha e ela viverá. Mas o romano disse, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Apenas fala a palavra, meu servo viverá. Agora, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu não os conheço, o Deus do céu sabe que não vejo ninguém, exceto este motorista de ônibus aqui, que eu conheço no momento. Sei que tenho algumas pessoas, o irmão Sotman e os demais estão aqui. Minha esposa está aqui em algum lugar, mas eu não a vejo no momento. Eu não vejo o irmão Sotman, mas eles não estão aqui. Estão aqui, quero dizer, mas não sei onde. Agora quero que orem. Apenas orem bem sinceramente, digam, Senhor, ajuda-me. E ao orar, façam a oração da fé. Orem para que Deus lhes conceda o seu pedido. E digam, Senhor, sei que esse homem não me conhece, mas se tu provares a mim que estás no barco, que estás aqui neste recinto esta noite, então sei que o irmão Branham não me conhece, não sabe nada sobre mim. Mas ele me disse esta noite que tu és o mesmo Messias, e prometeste que se ele cresce em ti, que tu farias as mesmas obras através dele que fizeste através do Messias, pois seu Espírito estaria conosco. Então, se eu puder ser provado que tu estás aqui, então é só o que tenho de saber.
Eu crerei de todo o coração. Vocês vão crer? E se ele entrar em cena e fizer algo como fez naquela época, então vocês saberão que são as obras que ele fez. Vejam o que ele fez quando viu Pedro, Natanael, a mulher junto ao poço, o cego Bartimeu, aqueles que o tocaram, a mulher com o fluxo de sangue, estão vendo? Foi assim que eles souberam que ele era a palavra, pois ele podia discernir seus pensamentos. Ele prometeu, no último sinal, antes da terra queimar, que isso voltaria, o último sinal para a igreja. Aqui estamos. Lá está a mensagem para a igreja denominacional lá fora. Aqui está a mensagem à igreja, os pentecostais, os eleitos, os que foram tirados para fora. Agora creia. Agora, Pai Celestial, eles estão em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. Eu me entrego a ti, entrego-os a ti, para que as obras de Deus sejam conhecidas. Que esta pequena mensagem entrecortada esta noite seja manifestada a estas pessoas aqui em Tucson, bem aqui no meio deste deserto. Deus, Pai, nesta amável igrejinha, com teu amável pastorzinho aqui, Senhor, que esta igreja sempre viva dos resultados da palavra de Deus. Para que saibam que Jesus ainda está no barco, que o fato do reavivamento não estar ocorrendo não significa que ele se foi. Ele está bem aqui conosco, pronto para ser chamado a qualquer hora. Não é difícil de despertar, mas virá em nosso socorro. Estou te pedindo, Senhor, que as pessoas saibam que tu és Deus e és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu me entrego a ti e à igreja para que entre em nós, entre a fé deles e o dom que tu me deste, que a fé deles opere este dom de Deus, que chame nesta audiência essas pessoas desconhecidas e faça como tu fizeste quando a mulher tocou tua roupa. Tu és nosso sumo sacerdote, Senhor, que estas pessoas toquem tua roupa e tu envies tua mensagem de volta a elas, como fizeste através de Jesus Cristo, teu Filho. Como nós, teus servos improdutivos, tendo sido santificados pelo teu precioso sangue, que manifestemos as obras de Deus a um mundo moribundo nos últimos dias, e te louvaremos por isso, Pai. Então, quando formos para casa esta noite, ao longo da estrada, diremos como os que vieram de Emaús, depois que ele morreu, ressuscitou, e fez algo como fez antes de ser crucificado. Eles souberam que era ele. Nenhum outro homem poderia fazer isso. E faz de novo esta noite, Senhor. Faz como prometeste. É a tua promessa. Ele também fará as obras que eu faço. Eu estarei com ele, e nele até a consumação dos séculos. Isto confirmará, Senhor. E diremos que o nosso coração arde em nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, em nome do Senhor Jesus, peço-lhes que fiquem quietos, reverentes, que creiam. Agora, olhando para a audiência com esta palavra de Deus diante de mim, digo que a única pessoa que de fato reconheço é este irmão aqui. E agora vejo minha esposa na parte de trás e lá atrás, mas vamos começar aqui na frente. Agora orem e digam, Senhor Jesus, tenho ouvido muitas pregações, já ouvi sermões que foram obras-primas, mas quero ver-te, como os gregos disseram, Senhor, queríamos ver a Jesus. Eles não queriam conhecer a filosofia, eles queriam vê-lo, conhecê-lo, não qualquer outra coisa, mas ele. E ele é a palavra, vejam, conhecê-lo pessoalmente. Digam, sou como a mulher que tinha o fluxo de sangue. Tenho necessidade, podes te manifestar hoje à noite e falar comigo? Tu és o sumo sacerdote. Eu não reconheceria a tua voz, talvez, se falasses, mas se falares através de lábios humanos, como disseste. Deus não faz nada sem a mediação humana. Quantos? Vocês sabem disso, estão vendo? Ele tem de usar alguém. Agora vocês, se ele fizer isso e provar que está bem aqui conosco, vocês aceitarão sua cura? Levantem a mão, digam, eu aceitarei. Se puder vê-lo fazer isso, aceitarei. Deus os abençoe. Agora orem. E agora, se ele fizer algo milagroso, não duvidem, apenas creiam. Vocês podem olhar para mim, fazer o que quiserem, contanto que creiam que ele é. Vocês creem nisso por dom divino enviado por Deus, manifestado por um anjo? E aqui me encontro, estes ministros ao meu redor aqui, não há nada. Está certo, irmão? Estamos todos sentados aqui. Aí estão vocês. Eu não os conheço, Deus sabe disso. Não sei nada a respeito de vocês, mas ele sabe. Agora, através da pessoa invisível, o Espírito Santo, o qual só pode dar-se a conhecer por sua manifestação, pode lhes revelar exatamente o que ele disse que a palavra faria. Quando a palavra é colocada em carne, é apta para discernir os pensamentos do coração, está certo? É por isso que ele podia fazê-lo. Creiam agora, tenham fé, não duvidem. Apenas tenham fé. Um momento tão doce. Acho que este é o momento mais maravilhoso da minha vida, quando posso me apresentar diante de um grupo de pessoas e lhes dizer que sua adoração não é em vão. Todas as outras religiões do mundo são falsas, exceto o cristianismo. Todas as outras religiões do mundo estão erradas, exceto o cristianismo. O cristianismo é a única que pode apontar para um túmulo vazio e um coração se abrir e dizer, ele mora aqui, e provar isso. Agora, aqui está o que ele prometeu. Ele cumprirá a sua promessa? É isso. Ele cumpre a sua promessa? Sim, Senhor. Você diz, bem, irmão Branham, desça e me cure. Eu gostaria de poder. Ele já fez isso. A única coisa que ele quer que você faça é crer.
Está vendo? Poderia me salvar, irmão Branham? Oxalá pudesse, mas ele já fez isso. Você tem... A única coisa que ele poderia fazer, se estivesse aqui com este terno que ele me deu, a única coisa que ele poderia fazer é exatamente o que estamos lhe pedindo que faça agora. Vejam, apenas nos deixar saber que é ele. Não temais, sou eu. Tende bom ânimo. Estão vendo? Os discípulos, quando ele estava andando sobre as águas, pensaram que era um espírito, uma assombração ou algo assim. Eles estavam com medo. Ele disse, não temais, sou eu. Estão vendo? E é o que ele diria esta noite. Não temais, sou eu. Estou observando uma mulher sentada aqui, olhando direto para mim. E se puderem vê-la agora, ali está aquela luz bem sobre a mulher sentada aqui. Eu não a conheço, mas há uma coisa. A irmã está sofrendo de problema nas costas. Está certo? Se for isso, levante a mão. Muito bem, sua fé é a cura. Digam-me o que ela tocou. Nunca a vi na vida. Somos desconhecidos um do outro? Se está certo, levante a mão. Assim, vejam, nunca vi a mulher na vida, mas a vi assim e soube que era aqui que estava. Muito bem. Sim, aqui. Aqui está algo. Aqui está uma garotinha sentada aqui no banco da frente. Só uma criança. Assim que falei o nome dela, ela começou a chorar. A garotinha está buscando algo real. Sua irmã está chorando atrás dela. Não conheço a criança, nunca a vi na vida, que eu saiba, mas ela está buscando o batismo do Espírito Santo. É verdade. Está certo, garotinha? Se está certo, levante a mãozinha. Estão vendo? Aí está. Ela não é daqui. Ela vem do leste daqui. Ela é filha de um ministro missionário. A propósito, o pai dela está querendo falar comigo a respeito de uma pergunta. Nunca a vi na vida, mas é exatamente a verdade. Não tema, querida, você receberá o Espírito Santo. Sua fé faz isso. Apenas creia. Se essa criancinha pode fazer isso, pergunte à criança. Veja se está certo ou não. Se essa criancinha... O que ela tocou? Garotinha, você tem um cartão de oração, querida? Não tem? Você não precisa dele, entende? Você tem mais do que um cartão de oração, querida. Você tem fé. Lembrem-se, ela receberá o Espírito Santo. Ela o receberá. Francamente, está bem perto dela agora. Diz, como sabe? Como eu soube o que estava errado, o que ela estava querendo? Estão vendo? Agora, se essa criança, uma criança, os guiará, por que não vocês agora? Há uma senhora sentada aqui, olhando para mim. Ela está sofrendo de um problema dos nervos. Ela também está orando pelo marido que não é salvo. Se crer de todo o coração, a senhora poderá receber o que pediu. Amém? Aqui. Uma jovem sentada bem aqui atrás, na fileira de fora. Ela tem um problema feminino. Se crer de todo o coração, a irmã será curada. A irmã crê? Há uma senhora de cor sentada bem atrás dela, ali. Ela está em oração, mas está orando por um ente querido. É um homem idoso, um sogro. E esse sogro está enfermo há anos. Isso mesmo. Sou desconhecido da senhora, está certo? Isso foi causado por algum tipo de acidente que causou o problema. Se está certo, levante a mão. Muito bem. A senhora crê? A senhora pode receber o que pediu. A propósito, isso começou a circular. Outra senhora de cor sentada bem ali atrás. Ela está sofrendo de um problema de asma. Essa senhora não vai captar. Deus, ajuda-me. Senhora Jameson, creia de todo o coração. Fique de pé. Eu não a conheço, mas creia de todo o coração. Você diz, sabe o nome dela? Ora, claro. Ele não disse a Pedro qual era o nome dele? Sim, claro, ele conhece todas as coisas. Aqui está um homem sentado aqui que vai morrer de câncer se não houver algo que o toque logo. Tem câncer, isso mesmo. O senhor crê? Crê? O senhor crê que Deus pode me dizer quem o senhor é? Senhor Led? Então, se crer de todo o coração, o senhor pode ser curado. Nunca viu homem na vida. Clamem por Jesus. Ele está entre vocês agora, não estão vendo? Vocês creem? Tenham fé em Deus. Vocês creem que podem despertá-lo em sua consciência agora? Estão vendo? Vocês estão crendo? Se estão, ponham as mãos uns sobre os outros assim. Apenas ponham as mãos uns sobre os outros. Chamem-no à cena. Esse é ele. Vocês creem? Esse é ele. Perguntem a essas pessoas. Nunca as vi na vida. Agora está em toda parte, por todo o recinto agora, enquanto vocês põem as mãos uns sobre os outros. Não podem aceitar a minha palavra? Se Deus confirmou que eu lhes disse a verdade, vejam, então aceitem a minha palavra quanto a isto. Estou lhes dizendo qual é a verdade. Qual é a verdade? Imponham as mãos uns nos outros. Não duvidem. A Bíblia disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Aqui está Jesus entre nós, agora mesmo. O Espírito de Cristo. Agora, ao imporem as mãos na pessoa que está com vocês, agora orem por ela.
Podem impor as mãos nelas e orem. Vou orar daqui e creio que Deus curará cada um de vocês. Ponham as mãos sobre elas e creiam enquanto oramos. Senhor Jesus, somos gratos a Ti. Meu coração está acelerado, pois Tu estás aqui, bem aqui em Tucson. Tu estás aqui, bem aqui nesta Assembleia da Igreja. Estás aqui entre as pessoas. Tu provaste isso, Senhor. Como essas coisas poderiam ser feitas a menos que fossem de Deus? Não é de se admirar que o apóstolo tenha dito, homem aprovado por Deus entre nós, com sinais e prodígios, o que Ele, Deus, fez por meio dele, no meio de todos nós, coisas das quais somos testemunhas. E aqui está esse mesmo homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, na forma do Espírito Santo esta noite, movendo-se entre nós, confirmando as suas palavras. Também fareis as obras que eu faço. Sabemos que estás aqui, Senhor. Tu não nos deixaste. Agora, estas pessoas estão com as mãos umas sobre as outras. Elas são crentes, estão orando umas pelas outras e estão crendo que tu as curarás. Pela palavra do Deus vivo, pelo desafio que a palavra oferece, que estes sinais seguirão aos que crerem. Na presença do Jesus Cristo ressuscitado, o Filho de Deus, em sua presença. A presença, o Espírito Santo que está agora mesmo aqui, e provou que é Jesus entre nós. Nos despertou, Senhor, do nosso sono, a ponto do nosso coração estar batendo rápido, com fé e louvor. Em nome de Jesus Cristo, que toda a enfermidade se desprenda das pessoas neste minuto, que sejam libertas de todas as doenças e aflições que têm. Eu ordeno a Satanás, pela presença de Jesus Cristo, em comemoração da sua palavra que disse, em meu nome expulsarão os demônios. Nós, como homens e mulheres crentes, desafiamos esse diabo. Em nome de Jesus Cristo, deixe esta congregação, saia de cada um deles, e que vão livres esta noite, vão para casa achando-se livres da doença, livres da dor, livres da aflição, cada um deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. De cabeça inclinada agora, continuem orando uns pelos outros. Agora, se há um homem ou uma mulher que tem tido dúvida no coração, rapaz ou moça, e crê que está agora na presença daquele de quem falei esta noite, o qual realizou perfeitamente, ele lhes disse e provou a vocês pela sua palavra que ele faria isso, e veio e fez exatamente o que ele disse que faria. Vejam, entre nós esta noite. E se você não é filho de Deus, venha aqui ao altar enquanto o Espírito Santo está me ungindo e ungindo estes outros, e deixe-nos orar por você. Quer vir enquanto estamos de cabeça inclinada? Fiquemos de cabeça inclinada um minuto enquanto sussurramos para nós mesmos. Somente crer tudo. Você diz, irmão Branham, tenho buscado Deus por anos e eu nunca consegui ser cheio do Espírito. Não sou cristão nascido de novo. Eu quero nascer de novo. Eu quero muito isso. Irmão Branham, quero que ore por mim. Quer vir aqui e ficar aqui enquanto sussurramos este ou cantamos uma vez, de cabeça inclinada e o coração inclinado? Somente crer. Sinto-me de alguma forma dirigido a fazer isto. Não sei, nunca faço isso. Mas sinto-me dirigido a fazê-lo agora para que este apelo seja feito. Para que no fim da era, quando eu estiver diante de vocês de novo, talvez nunca mais, se aqui eu voltar daqui a um ano, haverá. Se eu não morrer este ano, muitos aqui não viverão. Estão vendo? Não estarão, pois há pessoas idosas aqui. E muitos de vocês não estarão aqui em um ano. Mas terei de me encontrar com vocês um dia. Assim, na presença de Cristo, peço-lhes que venham à frente agora, em nome de Jesus, e o aceitem como seu Salvador. Enquanto cantamos agora de cabeça inclinada, querem que eu ore com vocês, poderiam vir aqui. Somente creiam que Ele está aqui. Pensem, este amável, que vocês terão de comparecer ao seu julgamento algum dia. Se o pecado os está incomodando, não querem vir à frente? Isso mesmo, venham aqui. Vocês estão todos... Venha aqui, irmã. Alguém mais quer vir neste instante? Venha à frente. Isso mesmo, venha. Crerei agora mesmo, Senhor. Tu estás aqui. Já tentei, Senhor, mas não sei. Tudo é possível. Senhor, eu creio. Quero estar certo com Deus. Eu iria... Deus os abençoe, rapazes, vindo de fora. Agora está bem assim, irmão, está bem. Vou descer até eles. Vou levar todos vocês para... Senhor, depois que tu ressuscitaste dos mortos, 1900 anos atrás, e aqui, tu fizeste uma promessa de que te veríamos nos últimos dias, que farias exatamente isto. E aqui vens tu esta noite, bem diante dos meus olhos, nesta era intelectual, era científica, e quebras toda a lei da ciência, quebras tudo o que os críticos disseram e desces entre nós. E provas que ressuscitaste dos mortos. Eu crerei, Senhor, eu creio. Enquanto cantamos mais uma vez. Querem vir agora os demais? Venham logo, movam-se todos vocês. Todos os que querem aceitar Cristo esta noite, não querem vir? Nada mais deve ser feito, Senhor. Este é o último sinal que prometeste, pregando a palavra, curando os enfermos. Lembrem-se, a palavra tem sido pregada, os enfermos têm sido curados. Mas aqui está o último sinal para a igreja chamada a sair, a igreja pentecostal chamada a sair. Seu último sinal. Eu crerei. Agora, como temos estes, um número perfeito aqui esta noite, de
7 significa que está completo. Eu só queria ter certeza. O Espírito Santo, vocês nunca me veem fazer um culto de cura, então dar meia volta para fazer um apelo ao altar. Entendem? Mas o Espírito Santo disse, faça isso. Entendem? Faça isso agora. Esta é a hora. Faça isso. Pensei, virei-me para o irmão Mac e ele disse, faça você. Aqui estão 7, o número completo. Pode ser o último chamado deles, mas eles atenderam. Fizeram exatamente o que Deus lhes disse para fazer. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Eles passaram da morte para a vida. Quem de mim se envergonha diante dos homens, dele eu me envergonharei diante de meu Pai e dos santos anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Aqui estão eles, 3 homens e 4 mulheres. E sabiam que é assim que as taxas de natalidade estão no mundo hoje, nos Estados Unidos? 4 mulheres para cada 3 homens. Assim estão as taxas de natalidade. Aqui estão as taxas de natalidade de novo esta noite, vindo à igreja. Os Estados Unidos estão recebendo o final. Está acabado. Só isso, estamos no tempo do fim. Agora, gostaria de saber se algumas mulheres, alguma boa mãe ou mulher aqui que é cheia do Espírito Santo, 3 ou 4 de vocês viriam aqui, ficariam de pé com estas irmãs enquanto vou orar por eles, e 3 ou 4 irmãos, talvez nossos irmãos ministros aqui, desçam. Fiquem ao lado destes ótimos jovens aqui de pé. Fiquem aqui enquanto podemos testificar juntos. Vou descer, orar e impor as mãos nessas pessoas. E quero que cada pessoa nesta igreja creia comigo enquanto oramos. Isso mesmo. Deus os abençoe, irmãos. Vou descer com vocês para impor as mãos neles. Agora quero todos bem reverentes, por favor. Só um momento, a parte mais sagrada. Agora olhem, é só o que podem fazer, Notem, vocês sabem, eles ouviram a voz de Deus e vieram aqui. Estes jovens nesta idade, estas mulheres nesta idade, vieram aqui para fazer uma confissão pública. Cansaram do pecado. Eu disse, quem quiser receber Jesus Cristo como seu Salvador, venha à frente. E a presença de Deus, tornando conhecidos os pensamentos, dizendo às pessoas o que há de errado com elas, quem são, o que acontece com elas, de onde vêm. Vejam, se isso não é Cristo, então, o que é? É uma promessa. Deus disse que eu faria. E essas pessoas, talvez a primeira vez que, e eles, pecadores, disseram, sim, eu creio nisso, é isso, aí está a palavra manifestada, está feita carne, a palavra é carne de novo, Deus operando através de carne humana, sabemos que é verdade, e eles chegam e dizem, cansei do pecado, é uma confissão pública, isso encerra. Agora, vocês, estimadas pessoas que vieram aqui, algum dia terei de me encontrar com você, irmã, do lado de lá da fronteira, com cada um de vocês, terei de me encontrar com vocês lá, terei de prestar contas do que disse, irmãos, terei de prestar contas, vocês podem ter feito coisas excelentes, podem ter obedecido a seus pais, podem ter feito coisas maravilhosas, mas a maior coisa que já fizeram na vida é o que estão fazendo agora, entendem? Essa é a maior coisa que já fizeram. Agora, se Deus enviou seu Espírito e provou, e então esse mesmo falou através de mim e disse, faça um apelo. Agora, se já estiveram em reuniões antes, sabem que não faço isso. Eu passo para o pastor, mas ele disse, faça você, entendem? Então fiz. Rapidamente houve alguém aqui, e foi em algum lugar onde vi essa luz se mover sobre eles. Eu comecei, e de repente ela cortou. Notaram como mudou? Disse, faça isto. Disse, chame agora mesmo. Foi só o que pude fazer, certo? Foi só o que pude fazer e vocês estão aqui. Agora, Jesus disse em São João 5:24, vejam, é isso, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você crê nisso, filho? Vocês creem nisso, cada um de vocês, homens? Vocês, mulheres, creem nisso? É só o que poderiam fazer. Então, o que é para fazer? Aceitar. Não há nada que possam fazer. Digam, Senhor, em seu coração. Sinto muito pelo que fiz. Aceito de bom grado o que Jesus fez por mim. Esta noite, desta hora em diante, viverei para Ele. Aceitarei Jesus Cristo como meu Salvador. Aceitarei o batismo cristão. Creio que tu me encherás com o Espírito Santo. Quero viver para ti um pouco mais e verão que tudo mudou. E vocês são uma nova criatura. A nova vida chega e vocês vivem dali em diante. E me encontrarei com vocês de novo no tribunal de Cristo, com cada um de vocês. Eu me encontrarei com vocês lá e terei de ser responsável pelo que Deus me responsabilizará. Mas se vocês aceitarem isto, disserem tudo quanto tenho feito, tu sabes, vim aqui diante deste povo para mostrar que lamento. Eu não tive intenção de fazer isso. Não quero mais fazer. Acabou. Isso é o que... Agora, quero que inclinem a cabeça. Quero que cada um de vocês, irmãos e irmãs, ponham as mãos sobre mim. Quero que cada pessoa da igreja aqui, cada cristão, incline a cabeça em humilde oração enquanto eu oro. E vocês orarão comigo para que Deus conceda este pedido? Agora, Pai Celestial, aqui está uma mulher chorando. Uma jovem, uma bela jovem aqui de pé, chorando.
Ela, após confirmares o que disseste que farias, tu prometeste que o farias. Tu desceste e curaste os enfermos e os moribundos e foram transformados da morte para a vida. E então alguns, morrendo espiritualmente, correram para o altar. Os anjos do céu estão se regozijando, conforme a palavra de Deus, o perdido voltou. Jesus expulsou demônios pelo dedo de Deus, mas quando salvou uma ovelha, ele a colocou no ombro, a parte mais forte do seu corpo, e a trouxe. Agora, aqui estão eles, Senhor. Eles são teus. Eu os entrego a ti como sinais de amor da tua presença esta noite. Guarda o Senhor em perfeita paz e dá-lhes a vida eterna para que nunca pereçam, mas vivam para sempre. Deus, tu prometeste que os ressuscitarias no último dia. Eu creio nisso e eles são teus. Agora, de cabeça inclinada a todos, quero lhes pedir que venham ao altar agora, mesmo que do fundo do coração. Venham com sinceridade e do fundo do coração creiam que a Bíblia está certa, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu em seu lugar. Vocês não são dignos disso, são indignos, vocês sabem disso. Mas porque vocês eram indignos, Deus o enviou, o digno, para que vocês, em sua indignidade, sejam feitos filhos e filhas de Deus. Nada, mas algo em seu coração lhes diz que isso está certo, e vocês aceitam. Vocês creem nisso de todo o coração e o aceitam como seu Salvador. Nada que vocês tenham feito, exceto o que creem que ele fez. Creiam nisto. Quero que levantem a mão e digam: eu agora, em nome de Cristo, aceito que Jesus Cristo fique no meu lugar lá. É só o que ele quer fazer, ficar no seu lugar. Deus os abençoe e abençoe vocês. Ele tomará o meu lugar. Agora, quero que se virem para a audiência em direção à audiência, virem-se para este lado, para a audiência. Quero que vocês que estão de pé orando, quero que todos olhem para essas pessoas. Agora observem enquanto levantam as mãos. Vocês que sabem que eram pecadores e agora passaram da morte para a vida. Levantem as mãos de novo assim. Levantem as mãos. Quero que vocês na audiência que os aceitam como seus irmãos e irmãs, levantem as mãos assim. Agora, aí está. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eles são teus. Eles são os filhos e filhas de Deus, os redimidos. Agora, inclinemos todos a cabeça e agradeçamos a Deus pelo que ele fez por eles. Quantos aqui que estavam enfermos? Sentiam-se enfermos e agora levantam a mão, dizem: creio que sei que a presença de Jesus Cristo esta noite me curou. Não estou mais doente. Levantem as mãos, todos. Olhem aqui, a audiência inteira. Ótimo. Agora estou curado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora inclinemos a cabeça de novo e cada um de vocês se aproxime e impõe as mãos nessas pessoas. Vocês cristãos, vocês que querem lhes dar a mão direita de companheirismo e abençoá-los e convidá-los à sua igreja, ou seja como fizerem, Deus esteja com vocês. Inclinemos a cabeça agora e cada um de nós, a nossa própria maneira, dê graças a Deus pelo que ele fez. Muito bem, inclinemos a cabeça. Irmão Mac, por que não vem aqui e nos dirige nesta oração? Sim, Senhor, sim.